Fechou. Bem-vindo, bem-vinda. Vamos para mais um bate-papo aqui no podcast Frente com Moraes. Vamos conversar hoje um pouco a respeito de gestão financeira. O coração batendo do teu escritório. Por muito tempo eu fiquei pensando, cara, será que isso é importante? Pô, é conta de água, luz, alguns colaboradores e aluguel. Pra quê? Pra quê? Gasta a grana com gestão financeira. Até que eu conheci, em um dos eventos que a gente vai, pelo menos um evento por mês, a gente tem o hábito de ir para sempre estar aí se movimentando, aprendendo. Conheci uma mulher que, meu amigo, ela trouxe duas coisas para mim. Primeiro, quebrou o paradigma de que eu precisava da gestão financeira. E depois ela começou a me deixar preocupado. Ao ponto de a gente dizer, cara, tu me convenceu. E vamos fazer o seguinte, vamos lá no escritório, conhecer o escritório. E de quebra vamos fazer o seguinte, vamos bater um papo lá no podcast para que as outras pessoas, elas também entendam isso que eu entendi e que me despertou a necessidade de entender esse tema com profundidade. Então, se não era preocupação para ti gestão financeira, vem comigo que tu vai perceber, vai te preocupar e tu vai perceber, cara, eu vou ter que investir nisso. E a pessoa certa para você investir nesse tema tão importante que eu reitero, é o coração do seu escritório, é o coração do seu empreendimento, está aqui. Nossa amiga, se me permite dizer isso, Claro, nossa amiga imagina. aqui, Patrícia, muito obrigado por ter aceitado o convite. Ousada, né? De primeira mão. Vamos, Patrícia? Vamos? Quando? Semana que vem, vamos? Vamos, Tu né? não titubeou. Bom dia, né? É um prazer Uhum. estar aqui, Moraes, né, no teu podcast. Falar sobre gestão financeira, para mim, é algo que me motiva, que me encanta. É o meu dia a dia, então não teria como recusar o seu convite. Não tem, assim, opções. É um prazer falar sempre e passar conhecimento e falar da importância da gestão financeira dentro dos escritórios de advocacia. Perfeito. Obrigada, tá? Obrigada mesmo por ter aceitado o convite. Mas, ô Patrícia, diz aí um pouco para mim. A gente conversou aí nos bastidores, fomos conhecendo um pouco da tua história e realmente encantou, né, os desafios que tu enfrentou. Mas a galera que está nos vendo aí, tenho certeza, se beneficiarão muito com as informações que tu vai passar. Mas se me permite uma pergunta para a gente começar. Quem é a Patrícia? Guria do céu, tu é natural da onde? Tá há quanto tempo aqui em Santa Catarina? Conta pra nós aí que a gente quer ouvir. Eu sou Patrícia Veiga, eu sou administradora de formação, eu tenho 38 anos e eu sou do Oeste, eu sou de Maravilha, Santa Catarina, e eu estou em Florianópolis há 14 anos. Caraca. Isso, eu tô há 14 anos. E dentro desses 14 anos, eu tô há 10 anos dentro de escritórios de advocacia, né? Então, é um tempo longo dentro da advocacia e da gestão, né, em si. E o que tu fazia exatamente dentro desse escritório? Eu fazia toda a parte financeira dos escritórios de advocacia, né? Então, parte de gestão, de indicadores, toda a parte de documentação. Eu tive um escritório em que a gente também participou do MEG, o Modelo de Excelência em Gestão de Santa Catarina, onde esse escritório ele foi premiado 2 vezes em excelência, né? De gestão da parte do financeiro do escritório. Então, a gente trabalhava várias frentes, né? Desde o atendimento ao cliente, a parte do financeiro em si. Então, olhar o vará dentro dos processos, entrar no EPROC, entrar no PJE, então, fazer uma procuração, olhar um contrato. Então, acabou que eu fiquei muito envolvida e eu passei a conviver e ver a realidade de vocês, de abrir um processo, de ver o processo em si, buscar o contrato, se tem sucumbência, se não tem. Então, as particularidades do mundo da advocacia eu consegui absorver durante esse período em que eu estive nos escritórios de advocacia como CLT, né? E aí, após eu criar a empresa. Cara, que legal. E é uma... A gente, enquanto advogado autônomo, não consegue ver isso como sendo algo necessário, essa gestão da parte financeira como sendo algo necessário, e daí vem a primeira quebra de paradigma. É que a gestão financeira não necessariamente é sobre dinheiro.
É sobre organização de como vai entrar. E Ele como? nem entrou ainda, tu está organizando o como ele vai chegar. Como ele vai chegar? Porque depois que ele chega, para ele sair muito rápido. Então, se tu organiza como ele entra, daí começa a ficar mais interessante, né? Começa. E, ah, e por que tu lá trabalhando com CLT, tu disse assim, não, cara, eu vou empreender e vou ajudar uma galera. O que despertou, o que te... Cara, porque tem que ter coragem, tem que ter guria, da É onde... O desafiador. que te deu na cabeça, mulher? Meu Deus do céu, pra estar lá recebendo de boa, ajudando, tranquilaça, sem se incomodar muito, porque assim, a gestão é que nem cultura. Demora muito tempo para te implementar, mas depois que tu implementar, Ela segue o curso, ela né? segue o curso. Tem ali uma série de coisas no início que é delicado ah, de implementar. E a gestão financeira, eu acho que, olha, esse bobear é mais difícil que a cultura. Eu acho que é meio que igual, né? Aham. Quando eu estava desses escritórios, até o escritório é o Nazário Advogados, eu atuava com a Ana Zunino. A Ana Zunino, ela também é formada em administração e a Ana atua com gestão de escritórios de advocacia, né? Então, lá em 2021, eu comecei fazendo BPO financeiro, enquanto eu ainda estava no O CLT. que é BPO? O BPO é a terceirização financeira, que é o que hoje eu atuo, né? Então, eu tenho uma empresa de terceirização financeira voltada para escritório de advocacia. E o nome é só o BPO, né? Que é a Sim, isso, um Isso. pouquinho mais pra cá. É a Pode puxar a cadeira. É a terceirização de setores, né? Então, eu tenho BPO de RH, BPO do setor comercial, BPO do financeiro. É uma terceirização, né? Então, a Ana Zunino, ela sempre me apoiou. Ela é uma pessoa maravilhosa, no conhecimento absurdo sobre gestão e sobre financeiro. E foi aonde ela também me incentivou e eu comecei a atuar em outros escritórios paralelo ao CLT. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu trabalhei muito, então eu estava no CLT, eu sempre me dediquei no CLT, e à noite, finais de semana, eu já fazia terceirização. E como eu percebi que os escritórios de advocacia, os advogados em si, eles são muito bons no que eles fazem, que é advogar, mas a gestão financeira, a parte do operacional também, ele fica um pouco de lado, porque não é o meio-fim de vocês, né? Vocês estão ali para advogar, para ver causas, para ver o direito das pessoas, mas o financeiro vocês vão levando. E aí eu comecei, até mesmo por incentivo da Ana, a atuar na terceirização. E aí foi onde eu cheguei ao ponto que eu estava com o CLT, estava com alguns clientes onde eu já não conseguia mais. Chegava dias que ou eu almoçava ou eu ia para a casa da minha sogra, que era no bairro do lado, para fazer os pagamentos de folha quando chegava nos dias de folha. Então, eu pensei, o que eu faço, né? E o escritório que eu estava é um escritório maravilhoso. Eu hoje ainda estou com eles, né? Eu saí Que do CLT, legal. mas eu estou atuando na terceirização. E eu tive que fazer uma escolha, né? Ou eu ficava ou eu desistia. E naquele momento vem essa que fazer? Né? Saio e vou pro empreendedorismo ou eu fico aqui? E aí eu decidi que eu iria empreender e foi fantástico. Não é fácil, você sabe, você é empreendedor, você é empresário, que não é tão simples assim. Mas eu percebi que é um campo onde tem muito potencial, porque os escritórios hoje, eles têm essa carência da gestão financeira. E quando a gente começa a fazer um trabalho, onde a gente começa a estruturar, o escritório começa a ver resultado, começa a ver dados, começa a tomar decisões a partir de números, é um outro patamar desse escritório, né? Ele consegue visualizar futuro, ele consegue organizar, ele consegue distribuir lucros, ele consegue, é uma outra visão em si. Então, o meu empreendedorismo veio da dor de vocês e da minha vontade, né? De fazer algo diferente por mim, pela minha profissão e pelo meu Sim, desenvolvimento. e tem uma coisa muito legal do empreendedorismo, que é, às vezes, a única coisa que falta para que realmente um escritório ele ganhe muito dinheiro, ele vá para um outro patamar, é um modelo. É um modelo. É um modelo. Porque às vezes, cara, a gente só precisa de alguém para seguir, precisa de um modelo para seguir, porque está um pouco perdido. Claro, tem aí esses desbravadores que ficam na história, que criam algo novo,
Mas, cara, às vezes não precisa criar um novo. Não. Só copiar e colar, mas tem que ter o modelo certo. E eu costumo dizer assim, dentro do financeiro você não precisa inventar a roda, você não precisa fazer nada mirabolante, você precisa de organização e padronização, entendeu? A partir do momento que você tem uma organização e tem uma padronização, você vê indicadores que sejam indicadores que de fato fazem sentido para o escritório, você não precisa fazer algo tão, meu Deus, eu preciso fazer algo. Não, é o básico, é trabalhar com a organização que você consiga ver quanto entrou, quanto que eu tenho para pagar, quais são meus custos fixos, o que eu preciso faturar para cobrir o meu custo fixo, para eu ter lucro, quanto que está, né? Como é que estão esses meus contratos? Eu tenho contrato de êxito, eu não tenho? Eu estou mapeado esses meus contratos de êxito, ou eu fecho meu êxito e salvo lá na pasta do Drive, ou muitas vezes numa pastinha física na gaveta. Eu estou olhando, eu sei quanto que eu tenho de êxito fora. Qual que são os contratos importantes de êxito que, de repente, estão parados, que eu posso movimentar. Então, é uma questão de a gente olhar, né? Registrar, deixar esses dados claros para que a gente possa visualizar e mudar a realidade do escritório. Abrir um sistema e ver tudo de uma De maneira... uma maneira clara. Nossa, isso chega até... assim, dá um arrepio de pensar nessa possibilidade, porque hoje a gente ainda trabalha um pouco, diria, no escuro, né? E, assim, não é só eu. Praticamente aí 90% dos escritórios e autônomos dá para dizer 100%. 100%. Esse vai fazer uns 3 meses que a gente fez o CNPJ. Antes era tudo na pessoa física. Tudo. Nunca. E daí até o contador, na verdade, me orientou na época. Moraes, não faz CNPJ. Vai deixando só na pessoa física e vai declarando de acordo com o que o fisco ele vai cobrando. O que o fisco cobra, eu pago. O fisco cobra. E às vezes, cara, teve anos que eu paguei 70 mil de R, teve anos que eu paguei 20 mil. E só levando em consideração o que eles cobravam, mais nada. Isso não profissionaliza o teu escritório, Sim. né? A partir do momento que você abre um escritório, que você tem um CNPJ, você está profissionalizando, você está vendo, porque assim, é um mito pensar, eu tenho um escritório de advocacia ou algo nesse sentido. Você tem uma empresa. É uma empresa, é um CNPJ, é uma empresa, e a empresa precisa ser tratada com todas as áreas, seja a área financeira, seja a área do RH. A gente precisa estruturar a empresa como de fato ela é, e não, ele é o meu escritório. Ele é uma empresa, ele tem que ser visto como tal. Emissão de notas, né? Emissão de boletos, o contato com o cliente, documentação para contabilidade. Isso tem que estar muito alinhado para que, de fato, a emissão da nota ela justifica a tua distribuição de lucros, porque muitos escritórios se retira-se somente um prolabore de salário, né? E o resto sai como distribuição de lucros. Só que se você não emite notas fiscais, se você não fala para o fisco que você está faturando X valor, muitas vezes você está tirando um lucro maior do que realmente você está dizendo que tem. E isso pode cair lá na malha fina, onde ele vai dizer, olha, isso aqui está mascarado como prolabore. E eu posso vir buscar esses recursos lá atrás. Eu posso dar uma olhada para quanto que você está tirando e te cobrar INSS e os impostos e encargos sobre o que você não declarou. Então, estar alinhado também é essa condição, né? Saber, eu tenho uma empresa, eu emito notas fiscais, eu pago imposto sobre. Eu sempre... o advogado ou o empresário diz, né? O imposto, eu não quero pagar muito imposto. Quanto mais imposto você está pagando, é maior o teu faturamento. Cara, você tem 100%. respaldo. Eu quero pagar um imposto absurdo, eu não me importo em pagar um imposto. Porque não tem por onde fugir, a gente não tem como fugir. Então, quanto maior o meu imposto, maior o meu faturamento. E aí, não só pensar em faturamento, é olhar nos custos, né? Porque nem sempre quando eu estou faturando muito, eu estou tendo lucro. Às vezes, o que tem que acompanhar, né, o faturamento é a redução das despesas e não aumentar o meu faturamento e aumentar as minhas despesas. E, para isso, precisa, de fato, olhar para os números, olhar para as despesas, ter isso mapeado para saber quanto que representa a minha folha sobre o meu faturamento, quanto que representa o meu material de escritório, quanto que representa o meu marketing sobre o meu faturamento, o software que eu estou gastando, quanto que isso representa sobre o meu faturamento, como que eu estou fazendo essa gestão. Boa. E se a gente... Bastante informações tu trouxe. Como exatamente tu poderia me ajudar aqui
enquanto advogado, como exatamente tu poderia ajudar um escritório de advocacia? Se tu pudesse citar aqui uns 3 pontos, Patrícia. Primeira coisa é registrar, tá? Porque o que acontece? Quando não é um financeiro estruturado que está fazendo, né, a gestão ali do financeiro do escritório, se controla somente o extrato bancário visualizando. Eu entrou, eu saiu, eu tenho saldo, eu tenho... Se neste momento o escritório não consegue contratar um software de gestão financeira para manter esse controle, faz uma tabela de Excel, mas faz uma tabela de Excel completa. Coloca lá o fornecedor, coloca a categoria, coloca a descrição dos serviços, coloca o valor, parcela 1 de 2, vencimento, se é boleto, se é Pix, data de pagamento, agendamento, deixa isso estruturado. A mesma coisa nas receitas. Se ela é um honorário de sucumbência, se ele é um honorário de êxito, se ele é um honorário contratual, se ele é um honorário mensalista, atrelado a isso, qual é a matéria desse honorário que está entrando, se ela é trabalhista, se ela é cível, se ela é previdenciário, qual é a parcela que o meu cliente está pagando hoje, se ela parcela no mês, né? Se eu estou no mês de julho, se ela parcela 3 de 2, qual é a parcela que ele está pagando? A mesma informação se ele vai pagar por boleto. Se o escritório tem mais de uma conta bancária, qual é a conta bancária que está entrando esses honorários? Qual é o pagamento? Para que você depois consiga olhar e pode fazer um filtro mesmo dentro da tabela e ver quanto que foi de trabalhista, quanto que foi de cível, se o meu contratual eu estou entrando mais contratual, o mensalista está cobrindo os meus custos fixos? Não, eu não trabalho com mensalista, então o meu contratual eu tenho que saber, atrelado a isso, qual é o meu custo fixo hoje. Então, é a gestão de registrar todos os dias, analisar essa conta bancária e registrar, seja tarifa bancária, seja uma compra de material de escritório, isso precisa estar registrado. O extrato da conta tem que estar alinhado em algum software ou numa tabela, né? Olhar muito para essa questão de custos, né? Verificar quais são os custos do escritório. A organização da contabilidade também é uma questão muito importante. Então, ter um drive onde você possa salvar todas as despesas que você possui, todas as notas fiscais que você tem, as notas que você emite, os comprovantes de pagamento. Deixa isso padronizado para poder compartilhar juntamente com os extratos lá para a contabilidade. Como você já preencheu a tabela lá dentro da categorização, se o software jurídico, qual é, para que eles também lancem isso e você tenha uma DRE correta dentro da tua contabilidade, né? Os teus dados corretos lá dentro. Então, é um registro, começar registrando essas informações, né? E também, a partir do momento que você faz essa conciliação, você consegue identificar quais são os clientes que pagaram, os clientes que estão vencendo no dia, quais são os seus próximos vencimentos, teu fluxo de caixa, quanto que tu tem saldo, quanto que tu tem para pagar, quanto que tu tens a receber. Nós trabalhamos com a metodologia da conciliação diária. Após essa conciliação, a gente lembra os clientes, né? A gente não faz uma cobrança efetiva no primeiro momento. A gente entra em contato com o cliente, a gente lembra o cliente de... Oi, fulano, tudo bem? Só passando para lembrá-lo do vencimento dos honorários, porque às vezes a pessoa diz, mas eu recebi o boleto tal dia e eu esqueci. Então, quando você passa a lembrar esse cliente do vencimento, isso também acaba não tendo tanta inadimplência no teu escritório, dentro, né? Não entrou no outro dia, manda mensagem de novo, oi fulano, não identificamos o pagamento. Então, separar a conta PF da PJ são coisas básicas, mas que faz muita diferença. É o simples, né? Como a gente falou, é o básico que dá a diferença. E não ir levando um dia após o outro, atrelado a prazos e audiências e olhando o financeiro no final do mês. Sobrou tanto, não sobrou, como que tá? Às vezes é um saldo residual do outro mês. Tu nem sabe se nesse mês mesmo tu teve lucro ou se tu teve prejuízo. Tu não conseguiu analisar, porque você não mapeou isso. E através do extrato bancário, às vezes, ele não é possível verificar, né? Porque tu tens o saldo residual do outro mês. Então, tem toda essa questão. Acho que começar a mapear e registrar tudo o que entra e sai do teu escritório é o passo primordial. Perfeito. Total sentido que tu falou, tá?
Porque tem uma coisa que eu gosto muito no escritório, que é a gente ter setores aonde se possa empreender. Então, por exemplo, tem lá o setor civil. No setor civil tem um líder que tem lá uma pessoa que o assessora e tem uma terceira pessoa lá que faz a captação de lead, que é o primeiro atendimento. Qual que é a ideia desse setor civil e daí também com outro setor trabalhista, com outro setor tributário? Cada setor, dentro dele ali, o líder, ele cuida da gestão financeira e ele cuida da gestão organizacional das outras duas pessoas trabalhando. Mas por que esse sistema? Porque me alegra muito o coração dizer isso. Todo mundo que saiu do escritório hoje, com exceção daqueles que acabamos fazendo a rescisão, né, demitindo, todos os que saíram do escritório saíram para abrir outros escritórios. Mas por quê? Porque todo mundo aqui dentro empreende. Então, a Lívia, que está aqui, é diretora de podcast, o Arthur, que está aqui e trabalha com a parte de vídeo e post, todos os setores, independentemente qual é o espírito, intraempreender, ou seja, empreender dentro do escritório, no setor que está, como se fosse uma própria empresa. E aquele, então vamos lá, pegando o exemplo do Civil de novo, tem o líder, 2 subordinados. Esse subordinado, ele sabe que se ele bater nas metas, ele vai virar um líder e vai ter um setor para ele. E esse líder aqui, ele sabe que quanto mais ele ter resultado, mais ele vai ganhar. Então, ele tem que cuidar de tudo. E daí, como normalmente tem 3 pessoas e todo mundo ganha porcentagem, um vai cuidando do outro. Eu entendo essa questão de liderança interna por setores você trabalha, né? Isso. Mas o que eu quero dizer assim, os custos, nem sempre os custos são possíveis distribuir para as áreas, né? Então, assim, eu tenho o custo do escritório, eu tenho o custo de água, eu tenho o custo de luz, então, tu não consegue distribuir isso por setores, porque o que acontece? Você pode ter os teus setores atrelado a metas de faturamento, metas de financeiro, mas assim, quando você fala do escritório de custos e metas, tem que ser do CNPJ total e não por área. Por área, você pode colocar metas de faturamento, atrelado aos custos que você tem no total. Então, se eu tenho custos X, o meu escritório tem um custo fixo de salários fixos, né, de remuneração fixa, de estagiário, de luz, de aluguel, de software X. Isso precisa estar atrelado a todos os teus setores, né? Sim, Isso total tem que estar sentido. englobado lá dentro da meta deles. E aí, se você tem uma divisão de percentuais, eu colocaria também, além do que eu tenho ali, né? Então, o que eles têm que faturar, se eles vão faturar 30 mil, se eu vou perder 20%, dos 30 mil, eu não posso contar com os 30 mil deles, porque 20% já fica para eles. Então, eu tenho que sempre saber qual é o meu custo que eu tenho que cobrir para depois contar com o que vou distribuir de metas. Mas sempre sabendo que a meta deles, se eles têm distribuição, não vai sobrar líquido para o escritório. Eu tenho o Simples Nacional e ainda tenho a distribuição. Então, isso tem que estar atrelado dentro. Qual é o meu total de custo e quanto que eu quero faturar de lucro no escritório. Então, se eu quero ter um escritório com 20% de lucratividade, isso já tem que estar lá dentro do cálculo, né? Minha receita, meu imposto, e aí vezes o quanto que vai repassar para tu souber o quanto que é o teu líquido. Para daí, depois do teu líquido, tu começar a bater as suas despesas. E aí, depois das despesas operacionais, aí você vai tirar a tua margem de lucro, né? Então, isso tem que estar muito bem atrelado a essa questão. Eu acho legal que eles façam essa questão de ter metas, mas o escritório precisa juntar essas metas todas para ter a margem de lucro do escritório e não por setor. Boa. Gostei. Tem sentido a reflexão. Porque a intraempreender, aprender a ter gestão, aprender a cobrar, aprender a fechar um contrato é interessante. Mas visualizar os custos de uma maneira objetiva e entendendo que aquilo que entrou não significa lucro
Não significa lucro. É uma... E até porque nem sempre você vai abrir as contas do escritório para Sim. todos os líderes, né? Ó, minha operação está custando tanto. Tudo bem, você quer apresentar, ó, meu escritório custa tanto, porque aí você vai começar a abrir remuneração fixa muitas vezes, né, para os líderes. E se é interessante para que todos saibam qual é o custo do escritório, ok, e aí apresenta uma meta, faz uma reunião mensal ou faz uma reunião semestral e coloca a meta. Os nossos custos são tanto, isso aqui nós precisamos faturar, e se atingir essa meta, a gente distribui. E aí, todos os meses, você vem apresentando os indicadores. Eu acho isso bacana. Você pode fazer, mas eles têm que estar cientes que o escritório, além do que eles faturam, que eles vão receber, o escritório tem custo, tem impostos, tem toda essa questão atrás. Não é só o faturar, né? Faturar é bom, mas tem que ter lucro. Faturamento não é lucro. Até porque tira os impostos, tira os gastos operacionais, tira uma série de aplicativos que a gente tem que pagar. Impulsionamento, no marketing e tudo mais. Então, muitas vezes, passar uma margem de lucro para eles por setor, eu acho bacana, né? Mas assim, eu preciso faturar tanto para poder ter margem de lucro. O escritório hoje está com custo de 50 mil. Se a gente, além dos 50 mil, pagar os impostos e distribuições, faz um relatório bacana e apresenta. Se nós atingir X%, desses X%, eu distribuo tanto para vocês. Ou então, contratos. Eu tenho contrato X com os advogados. Cada um ganha captação, produção, ou trabalho técnico, ou coordenação. Faz o documento, deixa isso registrado para repassar, tudo bem. Ou eles trabalham com fixo mais comissão. Tem um meta de faturamento, mas eles não têm como controlar essas receitas, porque isso tem que estar dentro da conta da PJ. Quem vai fazer esse controle é o setor financeiro, que vai acessar a conta PJ todos os dias para saber se entrou ou se não entrou o valor X. E aí, sim, ou o financeiro faz essa cobrança, faz essa comunicação com o cliente, ou então o setor mesmo é que faz essa comunicação. Mas eu não vejo por que tu desperdiçar uma hora de um advogado ou de uma parte que está captando para fazer essa lembrança. Isso é tempo, tu tens que ver quanto custa esse teu advogado. Quanto que vai custar para você esse teu advogado fazendo uma lembrança, mandando uma mensagem para o teu cliente, cobrando, ou se para o escritório é mais interessante que ele esteja fazendo captação, que ele esteja apenas vendendo e buscando clientes, enquanto o teu setor financeiro está fazendo essa cobrança. Hoje, a hora do teu advogado é quanto? Já fez essa mensuração? Quanto custa a hora de um advogado aqui dentro? É interessante que ele faça essa gestão? Não, não é. É interessante que ele que ele não esteja captando, ou que ele não esteja atendendo um líder, né, um lead, ou algo nesse sentido. Então, é pensar estrategicamente. Quando você vê números claros, quanto custa a tua operação, você pode verificar lá quanto custa a hora do teu advogado. Né? Eu tenho tanto de custo de fixo, o meu advogado custa X tanto, dividido por horas. Até mesmo na precificação, como é que eu vou cobrar esses honorários, se eu estou cobrando um contratual? Eu estou olhando para a minha precificação através da hora do meu advogado, eu estou vendo através dos custos, como é que eu estou calculando o preço desses honorários. Então, tem que fazer sentido para o escritório um advogado estar cobrando um cliente e não captando o cliente. Perdendo tempo em negociar, às vezes, uma parcela que é de R$500 ou R$1.000, que o cliente está ali e não pagou e está negociando esse pagamento, ou é interessante que ele esteja falando com outros 2 ou 3 novos clientes e trazendo esses clientes para o escritório. E essa parte de gestão financeira tem ali uma IA ou algum outro aplicativo que relembre daí, Patrícia? Existem várias opções, né? Dentro do financeiro tem o Asas, que é um software que você emite boleto só que ele cobra, né? Ele dispara o boleto para o cliente, né? Através da mensagem, mas ele tem um valor. E aí tem a questão de lembrar o cliente, entrar em contato, e isso é humano, porque às vezes o cliente ele está devendo, sei lá, R$1.500. Olha, não tenho os R$1.500 para pagar hoje. Se você manda só uma mensagem automática, ele vai ignorar essa mensagem automática, ele vai fazer de conta que não é com ele.
Quando você tem um contato humano, que você conversa com esse cliente, ele vai te dizer, Patrícia, olha, não tenho como te pagar os 1.500 hoje. E aí você tem a oportunidade de dizer, então, fulano, quem sabe se a gente divide esse valor em 2 parcelas dentro do mês, ou dá uma entrada agora, final do mês, quando eu consiga pagar, a gente negocia para tentar receber e fidelizar o faturamento que a gente espera, porque a gente já tem isso previsto lá dentro da receita, né? A gente já está com o financeiro estruturado e eu sei que no mês que vem o meu faturamento, ou esse mês eu tenho uma previsão de faturamento de 70, de 100 mil. Só que para isso eu preciso receber. Então, essa comunicação pessoal, o humano, né? Não aquele o robô que está ali comunicando, ele consegue negociar. Mas aí volta a questão. Eu acho interessante que você tenha líderes e os líderes façam essa gestão e tudo mais, mas atrelado a metas de faturamento, de contratos fechados, de protocolos realizados, mas não deles estarem cobrando o cliente final. Perfeito. Total sentido. Total sentido. O que... Opa! Bom dia pra galera. Vamos dar um bom dia aqui pra galera. Bom dia, pessoal. Obrigado pelos comentários. Vamos. Vamos ver aqui. Tu tem esse aplicativo baixado? O Twitch? Não, eu não tenho. Baixa lá depois. É bem bacana. Vou baixar sim. Olha só que isso é muito legal. Te ouvir e perceber que é algo que a gente tem que fazer. E que a gente tem que fazer para ontem. Até estava pensando agora, depois da gente bater um bate-papo aqui no podcast, vamos tomar um café ali e conversar a respeito de alguns pontos que penso aí vão ser muito legais. Vamos, tenho certeza. Perfeito, mas vamos lá. Então, já vou adiantando o meu diálogo do café depois agora. Porque eu tenho certeza vai ser muito útil para as outras pessoas também, né? Sobretudo para advogados, gestores, né? E qual o primeiro passo, então? Perfeito. Patrícia foi lá, fez uma reunião, vamos organizar a casa. E organizar a casa não é aplicar isso de imediato. Organizar a casa é organizar. Vamos organizar, vamos pegar, cara. Eu preciso primeiro a câmera, preciso o microfone, colocar essa mesa, a TV, organizar a casa, é botar tudo aqui no lugar para depois a gente aí realmente botar o podcast para gravar. Então, qual o primeiro passo quando a gente pensa em organizar a casa para ter alguém para cuidar da gestão financeira? Qual o primeiro passo? Tu faz uma reunião, tu vem conhecer o escritório, como é que é, Patrícia? Depende muito, né? A gente trabalha muito no home office. Então, quando é na grande Florianópolis, ou né, eu tenho clientes até Blumenau, Laguna, também visito eles, a gente vai para o escritório, né? Se o escritório já tem alguma coisa mapeada, a gente trabalha a partir dali. Se o escritório não possui nada, a gente vai para o escritório, a gente senta, a gente faz essa estruturação, a gente verifica os contratos, porque às vezes a tabela, eles têm uma tabela lá, onde tem o Joãozinho, e daí tem janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro, e as parcelinhas ali. Mas, às vezes, o contrato já veio de anterior. Então, a gente precisa olhar para esses contratos. A gente precisa ver para saber, neste mês, qual que é, de fato, a parcela, para eu poder lançar a parcela correta, para eu saber o... Deixa eu te fazer uma pergunta agora, um pouco peculiar, agora tu falando, né? Quando tu chega num escritório e faz isso, tu não gera uma inquietude, às vezes, nas pessoas? Não, tu sabe que não. Mas por que eu digo isso? Por exemplo, vamos imaginar que hoje a gente tem 6 setores. 4 escritórios. Tu chega lá no líder, cara, eu preciso de todas essas informações aqui. Ah, mas eu vou ter que passar tudo para ti, tipo, que eu recebi, não recebi, etc, 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 etc. Gera, às vezes, a depender do líder, tem uma vaidade ali atribuída no coração dele. Ah, mas eu vou ter que passar tudo isso para essa pessoa aí. Não gera isso? Não acontece, porque assim, ó, são benefícios. E agora eu não falo do gestor, do dono do escritório, eu falo dos liderados, né? É porque geralmente, Moraes, o teu modelo é um modelo diferente. Geralmente, o financeiro está com os sócios.
é difícil você ver um escritório que o financeiro está com os líderes. Geralmente é o sócio que faz essa operação. O sócio faz a gestão dos advogados, o sócio faz pagamento, o sócio faz audiência. E aí que tá, não sobra tempo para olhar para o financeiro do modo que precisa, né? Geralmente o financeiro está com os sócios, o sócio ou a sócia ou o sócio, né? Então, é uma pessoa quem cuida desse financeiro, não é os líderes em si. E assim, a gente não vê resistência, só vê benefícios, porque quando a gente começa a estruturar, eu tenho escritórios que hoje eles não sabem quanto que deu o setor da trabalhista, não sabe quanto que o mensalista custa, o meu custo fixo é quanto. Então, quando eles começam a olhar, são vantagens, né? E a gente começa a estruturar e ver, porque a gente também mapeia, como eu falei antes, os contratos de êxito, né? Então, assim, quando tem um volume muito grande de contratos de êxito, nem sempre a gente consegue mapear de momento, mas a partir do momento que a gente inicia no financeiro, a gente também começa a mapear esses contratos de êxito. A gente consegue ter uma reunião de gestão. Então, assim, não se tem essa resistência em si quando a gente começa a atuar. Pelo contrário, né? A gente tem portas abertas e a gente vai mexendo, organizando, estruturando. Porque, às vezes, até o drive do escritório não está padronizado, tem umas coisas soltas, alguma coisa assim. Às vezes, dependendo do cliente que contrata, a gente também faz essa organização. Então, a gente cria lá o nome do cliente, primeiro propostas, contratos e procurações, documentos pessoais, documentos do processo, boletos e notas. Então, a gente deixa separadinho, porque um cliente, muitas vezes, ele pode vir mais do que uma vez contratar os serviços. E, às vezes, tu já tem um documento lá do cliente. Então, eu estou precisando aqui de um, sei lá, um recurso ou fazer um segundo grau. Eu preciso de uma procuração só para isso. O documento está ali, é só mandar a documentação. Então, de fácil acesso a esse drive também, né? Então, é uma diferença muito grande quando você vive numa fase onde você tem uma tabela, que você tem os dados lançados e você está cobrando fulano, ou não sei se eu estou na parcela X ou na parcela Y, ou até mesmo eu sei, mas eu não tenho isso junto com as minhas despesas para saber se em agosto eu estou faltando dinheiro ou se eu tenho que já sobrando, se eu posso investir, se eu já posso começar a provisionar o meu 13º da minha equipe para que eu não chegue dezembro sangrando o meu caixa, dezembro é um mês que para, como é que tá minhas contas de janeiro, fevereiro, eu já tenho isso aprovisionado, eu guardei, eu apliquei para essa fase, ou não, ou eu começo agora a guardar esse dinheiro. Como que tá? Então, quando começa a ver esses dados do financeiro, é uma outra perspectiva, é uma outra. Tu tem um outro escritório, tu tem dados, você consegue saber, né? Às vezes a gente consegue mensurar a tua prospecção, quando não é prospecção em massa, quando não é alguma coisa que vem 50, 70 leads no dia, que você faz uma prospecção, a gente trabalha com uma tabela de contratos e prospecções, onde o advogado coloca lá, ele está prospectando o Joãozinho, o valor X, se tem parceiro para repassar um percentual ou não, qual é a matéria, qual foi a proposta inicial que fez, se fechou, qual é a data do último contato com esse lead para efetivar. Então, N possibilidades em si. A gente chega até se perder em tanta informação. Tá, perfeito. Então, o primeiro passo, entendemos, é ir lá e fazer uma visita e organizar a casa. Perfeito. E o que o advogado ele tem que entender, então, para ele dar esse primeiro passo e fazer essa visita aí para a gente efetivamente organizar o financeiro? Qual o principal paradigma que tu percebe o advogado ele tem que quebrar para efetivamente marcar uma reunião para trocar uma ideia? Eu acredito que assim, a resistência maior dos advogados hoje é que não preciso neste momento, tá indo ok, eu estou tudo bem. Só que assim, cada um tem a sua expertise, né? Então, a expertise do advogado é atuar dentro dos processos, é buscar a justiça para os seus clientes. Mas, não necessariamente, ele precisa ser bom em tudo. Então, quando ele entende que ele, pessoa jurídica, né? Ele precisa, como eu disse lá no começo, ele tem uma empresa e essa empresa precisa de um setor financeiro, isso precisa estar organizado para que ele veja os dados. Esse é o primeiro passo. Ele precisa entender a necessidade de que quanto mais organizado o escritório dele estiver, maior será a margem de lucro, maior será a visão dele, mais captações ele vai poder fazer e tempo, né? Ele vai ter tempo para advogar, vai ter tempo para sentar para tomar um café com o cliente, ele vai ter tempo
tempo para visitar, para fazer um networking, não ter esse compromisso. Tu imagina, um sócio, um escritório que está faturando, sei lá, 50, 70 mil, 30 mil, 100 mil, ele está emitindo nota fiscal no final do mês, sendo que ele poderia estar indo para uma reunião de negócios, porque precisa se emitir essas notas. Sim, então, é entender que não precisa fazer tudo sozinho. Não deve fazer tudo sozinho. Ele deve saber, eu sou bom em captação, eu sou bom em sustentação oral, eu sou bom em algo. Então, seja bom e faça o que de fato você é bom e delegue. Delegar é o segredo. Quanto mais você delega hoje, maiores são as suas chances de crescimento, porque a gente não tem como fazer tudo sozinho. Sim. Mas hoje está funcionando, para mim está tudo ok, está tudo bem. Ok, mas imagina se você não precisasse fazer isso e você tivesse tempo para fazer outras coisas. Como seria melhor a sua gestão, a sua vida, o seu tempo, a sua família, ir tomar um café, levar a família para almoçar, e ir a um médico despreocupado. Como que seria a sua vida se você não tivesse que se preocupar com certas áreas onde você não tem a expertise para atuar? Guria, delegar e confiar, né? Delegar é confiar. Delegar e confiar, porque tu ganha mais tempo para fazer o que tu consegue fazer e tem aquela expertise, consegue fazer, diria até mais bem feito, né? Mais tempo, né? É tempo. Quando você faz o que você gosta de fazer com tempo, é outra visão, né? Sim. E nessa linha de pensamento, então, seguindo aqui a nossa história, né? Nós tivemos lá uma reunião, se organizamos de uma maneira tranquila, se percebeu que haveria a necessidade ali de terceirizar o financeiro, houve ali a terceirização, e agora as coisas elas estão alinhadas, né? As coisas elas estão funcionando. Depois que tu teve essa reunião, o gestor lá se convenceu dessa necessidade da contratação de uma empresa para cuidar do financeiro, surge aquelas questões mais pessoais do advogado. Mas ia tudo ali para a minha pessoa física a grana, agora daí vai lá para a pessoa jurídica, mas daí vai invadir aqui o meu dinheiro. Quais as consequências de misturar o dinheiro da pessoa física com a pessoa jurídica e como tu trabalha isso com o gestor? Porque, por exemplo, hoje nós temos CNPJ do escritório, mas, guria, esse ano nem passou nada de dinheiro na PJ, passou tudo na pessoa física e toramos o pau. E o negócio vai ainda acontecendo e dinheiro sai, dinheiro entra, piques no CPF. Moraes, a primeira coisa é entender, separar a pessoa física da pessoa jurídica. Só que quando você separa a pessoa física da pessoa jurídica, você tem que ser real. Tá? Você não pode simplesmente dizer assim, Patrícia, a minha pessoa física, eu preciso de 10 mil, quando na verdade você precisa de 15 ou você precisa de 18. Por quê? Porque vai acontecer de você invadir o caixa do CNPJ. Então, esse custo, né, essa despesa, essa distribuição de lucros do sócio, ele precisa ser real. Então, se o sócio precisa de 18K, se precisa de 50K ou de 100K para viver na pessoa física, isso tem que estar lá dentro do custo do escritório. Por quê? A partir do momento que eu sei que eu tenho, sei lá, 100K de custo da empresa mais 100K de custo da pessoa física, eu tenho que fazer 200K só para empatar, sem nada de lucro. E aí começamos a trabalhar a margem. Então, eu quero ter quanto de margem de lucro? Eu quero ter 10%. Eu quero ter 20% de margem de lucro, e aí você distribui o teu faturamento. O que muitos fazem é não olhar para a pessoa física. A pessoa física precisa saber, eu tenho que ter certeza quanto que hoje a minha pessoa física custa. Eu não posso dizer que a minha pessoa física custa X, se dentro da minha operação eu estou tirando um valor a maior para cobrir as minhas despesas da pessoa física. E assim, muitas vezes a pessoa física, ela é deixada de lado. Neste momento, eu preciso guardar dinheiro, pensar no investimento, pensar no meu 13º dos meus colaboradores, pensar em algo lá na frente e eu reduzir as minhas custas da pessoa física, então você vai ter que reduzir, mas isso precisa olhar e sempre olhar com a questão assim,
o que é da PJ é da PJ, o que é da pessoa física é da pessoa física, e trabalhar essa mentalidade, porque gestão financeira não é só pagar contas, não é só agendar um boleto, não é só cobrança, isso é mentalidade, né? Quando você tem uma empresa saudável, quando você tem um valor investido, quando você tem tranquilidade, né? Você age de uma outra forma, você negocia um contrato de outra forma, né? Então, essa separação é muito importante, né? Porque quando eu sei quanto custa a minha pessoa física, eu vou jogar esse valor que eu preciso lá para dentro da empresa. E a partir disso, eu vou pensar na minha meta de faturamento. E aí eu vou distribuir para os meus líderes as metas de faturamento para que, né, a gente consiga atrelado a uma margem de lucro. Então, todo escritório visa lucro. Qual que é a margem de lucro que o teu escritório hoje busca? Tu já tens esse cálculo? O meu escritório hoje ele está buscando uma margem de 20%. Todos os meses eu acompanho se eu bati os 20%, se eu não acompanho, eu jogo para o mês seguinte para eu tentar bater os 20%, ou não, eu estou sobrevivendo e estou indo e estou levando. Cara, que reflexão massa, né? Isso aí, um gestor de escritório ouvindo, ele... Deixa eu pensar. Dá uma chacoalhada. Hoje, qual é o teu custo fixo e Aham. qual é a tua margem de lucro? Qual foi a tua margem de lucro do primeiro semestre? Os meus clientes estão com a margem de lucro do primeiro semestre. Uhum. Eles sabem quantos que eles fecharam o primeiro semestre. Eles recebem trimestral quanto que foi o primeiro semestre. Eu tenho um escritório que o ano passado, no final do ano, ele não conseguiu distribuir lucros. Esse primeiro semestre, esse escritório já distribuiu lucro para os associados, porque atingiu a meta e um pouco mais ainda da meta. Mas o quê? A meta está todo mês lá para eles, para baterem a meta, eles estão correndo atrás. Margem de lucro, né? A meta de margem de lucro, não a meta de faturamento. Não é meta de faturamento, é a meta da margem de lucro. Que é diferente. Que é diferente. Cara, e se ter isso e conseguir mostrar para todo mundo e dividir os lucros é legal. Porque é assim. dividir os lucros. Um percentual do lucro, né? Isso, Então, digamos não... assim, a reunião lá no início de janeiro, se nós atingirmos até o primeiro semestre tanto por cento de margem de lucro, desse percentual tanto eu vou distribuir entre a gente. Só que aí é correr atrás da máquina. É todo mundo estar alinhado, todos os meses de reunião mensal para saber se a meta foi batida ou não, para jogar os próximos valores, ou se superamos a meta, como é que tá esses indicadores. Então, a gente estava conversando antes sobre cultura, né? Então, isso tem que estar atrelado à cultura do escritório, né? O advogado, a equipe precisa, a banca precisa saber como funciona esse escritório, se ele tem uma distribuição de lucro, se ele não tem, se vai ter um bônus no final do ano ou se não vai ter, ou se ele ganha em percentual de distribuição, de indicação, captação, como que é essa distribuição. Então, quanto maior a indicação, maior a captação, maior vai ser os honorários desse advogado, como Sim. Funciona, Mas né? agora, pensando de uma maneira rápida, guria, é um baita de um gráfico que se tem que fazer, porque, cara, a gente pensa ali só tráfego pago, setor de marketing, setor de IA, Faz centro de custos, né? Divide por centro de custos da onde está vindo esse lead, como que está vindo. Porque, assim, hoje tu está investindo X no marketing e esse marketing está te trazendo quanto de retorno né? de valores eu estou investindo X. Quantos contratos eu fechei só do marketing? Quantos contratos vieram da indicação? Quantos contratos vieram do network? Qual é o meu percentual de êxito? Quais são os valores que eu estou buscando nesses contratos de êxito? Como que é? Eu estou buscando 50 mil para ganhar 30? Eu estou gastando... Quanto que eu tô... E os contratos bons, eu estou olhando para esses contratos de êxito, ou ele está rodando no judiciário sem que eu vá fazer uma movimentação. Então, quando você tem a meta, eu tenho, sei lá, um precatório gigante aqui dentro e o escritório não está bom, o que eu vou fazer? Vou vender esse precatório? Vou correr atrás? Entrou em liquidação agora os precatórios, eu botei meu precatório para pedir o pagamento com 20%, eu fiz algo, o que eu estou vendo? Eu estou olhando para os meus processos que têm valores, eu estou buscando a minha meta, eu estou tentando fechar, o que eu estou fazendo pela gestão. Sim, então, massa. E respondendo de uma maneira objetiva ali,
Teria algum outro prejuízo misturar a pessoa física com a pessoa jurídica que tu pensa seja impactante também trazer o discurso agora? Eu acho que é essa questão de tu não saber, né? Porque tu não sabe o que é custo do escritório, tu não sabe o que é custo da pessoa física, você não tem ciência dos teus números, né? Então, quando eu pago conta da pessoa física na pessoa jurídica, eu estou mascarando, eu não estou vendo a realidade. E muitas vezes, se eu estou usando o saldo da conta da PJ, eu estou tendo saldo, eu estou gastando, eu não estou tendo nenhuma responsabilidade para com o meu CNPJ. Porque eu estou precisando, vou abastecer o carro agora, porque eu tenho dinheiro lá na PJ, eu vou fazer tal coisa porque eu tenho dinheiro na PJ, mas e aí? Sim. Agora, se me permite, ó, teria muitas outras perguntas, mas o nosso bate-papo aqui, ele, via de regra, a gente conversa aí 1 hora. Vamos passar aqui um tempinho a mais de 1 hora hoje, sem problema nenhum, porque como o tema é legal, passa rapidinho. Passa Que nem rápido. que nem diz o nosso amigo aí, Roberto Carlos. Quando a conversa é boa, o tempo, cara, logo passa e passa rapidinho. Se tu puder colocar aqui, para a gente finalizar esse ponto, a gente entra para o último ali bloco, que é um quiz. Os pilares da gestão financeira, do teu ponto de vista, que assim, cara, entenda isso, meu. Entenda. Isso aqui são os pilares da gestão financeira e amigo que me escuta, advogado. Cara, isso aqui, gestor. Isso aqui, para mim... Eu acredito que seja, primeira coisa, separar a Quer pessoa mais um jurídica. cafezinho? Não, obrigada, Tranquilo. tô tomando uma aguinha, Moraes. Eu acho que é separar a pessoa jurídica da pessoa física. É olhar para os teus números, registrar, verificar, né? E ter essa questão de estratégica, utilizar o financeiro como estratégia para poder majorar os teus lucros e não como uma despesa e não como algo que eu vejo ou eu deixo para depois. É a organização, né? É ter essa organização para tomada de decisão estratégica com os dados do teu financeiro. Eu achei muito legal o que tu falou da distribuição de lucros, guria. Esse dia eu tava pensando, cara, eu quero dividir. Não, mas como é que eu vou dividir esse trem aí? Vamos pensar com calma. E agora tu deu uma ideia muito legal. A gente separar todo custo, e depois pegar o lucro tirado, e daí, claro, dentro do custo, tirar das porcentagens que o pessoal recebe, Posto, tipo, tudo, tudo, né? né? Imposto. É o lucro líquido. E desse lucro líquido, cara, tipo, a gente tem várias pessoas, tem advogado, tem estagiário, tem assessores, tem CLT, tem uma galera. E a gente pegar, lucrou, sei lá, 500 mil. Pega um Cara, percentual. vamos pegar um percentual desses 500 mil e dividir na galera. Pô, que massa, né? Teve prejuízo. Vamos demitir alguém. Nossa. Teve prejuízo. Mas, cara, Mas é que assim, você vai alinhando isso ao curso do ano, mas, né, assim, Moraes? a gente está há 10 anos advogando. Aí, próximo dos 5, com equipes. Eu já foi algum mês que não teve lucro. Exatamente. E não me envergonha de dizer isso, Não, e Patrícia. é isso. Teve meses, cara, que eu peguei e botei lá. Aportou? Aportei lá. Sei lá, o escritório teve o custo de 100 mil, fui lá e botei 50 mil. Exatamente. Teve 50 mil de prejuízo. Só que Não teve 1 centavo de lucro. Só que, tempos atrás, teve mais lucro. E daí esse lucro deixou aportado e compensou, né? Isso, e aí você pode ir verificando, né? O ideal é que a gente olhe para o financeiro no futuro também, né? Não Sim. só mês a mês. Então, eu preciso saber, setembro, quanto que eu preciso faturar para cobrir meus custos. E aí você trabalhar com isso até lá. Esse até me permite a curiosidade, esses dias a gente pagou as contas no dia 4 ou 5, se eu não me engano. E daí a moça do financeiro, que cuida ali pra mim, ela me viu ali organizando algumas questões, né? Eu tava programando o mês 9. Eu tava no mês 7. O que tá olhando o mês 9, Moraes? Gente, tem que olhar para frente. Precisa olhar para O frente. mês 9. Então, estava contabilizando os custos do mês 9, fazendo a folha de pagamento do mês 9, levando em consideração algumas porcentagens. E esse é o mínimo. 3, 4 meses é o mínimo do mínimo. Cara, uma responsabilidade financeira, assim, esse é o objetivo. 6 meses.
Se você puder 6 ter meses. reserva de 6 Cara, meses. 6 meses assim, É o que cara, eu disse, é quando você tem muito legal, a cara. gestão te proporciona tranquilidade e te Uhum. proporciona que você consiga negociar um contrato com mais calma, majorar os teus honorários, que você não está no aperto, você não está precisando, você não tá, eu não tenho uma conta, eu não tenho meu Simples Nacional para pagar dia 20 e eu tô com meu saldo devasado, eu preciso fechar e o medo. Não, você tem autonomia para fechar, se dá o meu valor é X, você quer, o meu valor é X. Se não, você tem um concorrente e aí é por tua conta com o concorrente, né? Mas eu sei da minha especialização, eu atuo nessa demanda e o meu valor é X. Então, quando você tem essa gestão, que você tem essa tranquilidade, você dorme melhor, né? Você tem uma vida melhor, Sim. você negocia melhor, né? 2 pontos aqui que eu quero, assim, foi 2 insights que eu peguei aqui do teu diálogo. Primeiro, divisão de lucros. Esse aí eu vou levar para mim. Esse eu acho muito. Só claro, antes de botar isso em prática, tem que ter aí alguém para Estruturado, né? tem que ter algo muito bem estruturado para daqui a pouco a gente confundir Exatamente. lucro com custo. E daqui a pouco Faturamento, tô faturando tanto e vou distribuir. Mas pu- não. tiro no pé. Tô distribuindo os custos, não o lucro, né? E a parada aí de realmente a gente tu falou lá no início e que eu achei muito legal. Cara, delega, gasta o teu tempo com o que realmente tu sabe que é ganhar dinheiro. E daí cuidar do teu dinheiro, daí deixa para quem entende disso, né? E Então, senta 2 junto, grandes né? O insights, tá? financeiro, ele é o teu braço direito. Ele é uma extensão de você. A gente tá junto, a gente comemora cada contrato, a gente comemora quando tem aquele cliente difícil de pagar que a gente consegue reverter. Sim, Então, assim, o financeiro não tem que ser um olhar, meu financeiro não. Não, eu tenho um financeiro, é o meu financeiro, vou sentar com o meu financeiro, vou olhar para os meus números com o meu financeiro, eu vou ver o que está acontecendo. perfeito, show de bola. Passamos aí um pouco mais ainda e vamos fazer o seguinte. Patrícia, foi muito bacana aqui o bate-papo. O quiz, vamos deixar para um outro programa? Se Vamos deixar. compromete a vir mais uma Me vez? comprometo. Perfeito, então. Vamos bater um papo uma segunda vez a respeito Perfeito. desse tema e no segundo tema, no segundo programa, a gente vai fazer o seguinte, trazer um caso real e prático aqui para a gente debater e, se o teu cliente permitir, mostrar o que era o antes, o que foi o durante, e daí a E gente traz depois. ali um caso de sucesso, né? Como é que está agora. E daí Perfeito. ver na prática isso acontecendo vai ser muito legal para o espectador, para ver a coisa acontecendo e vendo, quem sabe seja nós o exemplo. Ó, Aê! agora então, vou deixar aqui. Vamos marcar para dezembro o nosso encontro, onde Boa. a gente mostra a transformação do escritório do Moraes, para que a gente, como estava, como a gente estruturou a documentação, a padronização que você Aham. vai ter, e hoje como que você vê os seus números lá no final do ano. Olha, Patrícia, que eu já estou pensando num desconto com toda essa situação aí de indiretamente Eu um tô pensando aqui, patrocínio. eu Indiretamente um Eu tô patrocínio. pensando aqui como que eu vou recalcular esses honorários, porque a conversa hoje mostrou um outro cenário. Massa. Patrícia, se me permite, naquela câmera lá, dizer ali onde é que é o teu escritório, dizer o teu arroba para a galera te seguir lá e Perfeito. a gente realmente transformar esse ambiente aqui em algo que potencialize ainda mais o teu número de cliente, potencialize mais, que tu possa contratar e assim, eu acho muito legal essa parada de tu ter alguém lá para te ajudar, para que cada vez mais a gente divida aquilo que a gente tem e proporcione também para as outras pessoas um momento de aprendizado e, ouso dizer, mudarem de vida ganhando dinheiro, dividindo o lucro. Dividindo o lucro, exatamente. Mas daí tem que ter pessoas para a gente ter mais tempo depois e essa galera aí somar mais força com a gente. Perfeito. Eu queria primeiramente agradecer, Moraes, pelo convite. É um prazer estar aqui falando contigo. Gosto muito de você, nos conhecemos já há um tempo. É sempre bom te ver o entusiasmo com que você fala e toda essa tua dinâmica em si. Então, passando, a minha empresa ela fica em Florianópolis. Patrícia Veiga Terceirização Financeira. A gente está no Instagram como patriciaveiga.financeiro.
E aí também tem o site, né? patriciaveiga.com.br. Perfeito, maravilha. Obrigado, querida. Obrigada, até mais. Meu amigo, minha amiga, advogado, advogada, empreendedor. Hoje foi um podcast a respeito de gestão financeira. Reitero, porque isso é o que acredito de verdade. É o coração, né? E para aqueles que dizem o coração não pensa, é o pensamento. É o teu pensamento ali, é onde está o lugar mais importante que vai definir para onde aí vai a situação da tua empresa, se ela vai crescer ou se ela vai quebrar. Então, hoje conversamos a respeito desse tema, que é se não for o mais importante, está entre os mais importantes, que é a gestão financeira do teu empreendimento, do teu escritório. E quando eu digo escritório, não é alguém com 5, 6 pessoas trabalhando. É o seu escritório aí, você é advogado sozinho. Também. Você aí tem que ter gestão financeira. E para isso, a Patrícia está aqui. Por isso, a gente trouxe ela aqui para bater um papo, para nos ensinar, para te ajudar. Porque esse é o objetivo deste canal. Compartilhar conhecimento para evoluirmos juntos. Esse bate-papo aqui vai ser um corte depois aí para a gente soltar no Instagram, soltar no YouTube e em outras redes sociais, sobretudo uma, que é aquela que hoje a gente fez a primeira live, que é o Twitch, mais conhecido aí pela galera de live por roxinho. Então veja só, é roxinho mesmo, né, Olivia? Já eu pedi ajuda aqui para os universitários. Então o Twitch, ele tem uma coisa muito legal, diferente lá do Instagram, do Facebook, diferente lá do YouTube, que é uma plataforma só de live. Então hoje a gente colocou o link lá nos stories do Instagram para que na semana que vem você, com um horário marcado, na sexta-feira às 19h30, vamos estar ao vivo no Twitch. No sábado, às 8 horas da matina, não é pra qualquer um, cara. Patrícia aqui levantou 5. Que hora tu levantou, Patrícia? Levantei 5h40. 5h40 da manhã. Cara, enquanto os caras dormem, a gente tá aqui fazendo negócio. A gente te convida pra vir aqui, bater um papo ao vivo no sábado de manhã, na sexta-feira também às 9h30, sobre negócios. Para que todos nós, assim, compartilhando conhecimento, nós possamos evoluirmos juntos. Quer participar do podcast também? Dá um oizinho aqui. Se tu tem um conhecimento que tu entende que mudou a tua vida e mudou a vida das pessoas ao teu redor, com certeza você será bem-vindo aqui para a gente construir um futuro melhor para os nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor, para nós. Um forte abraço do Moraes e até o próximo bate-papo ao vivo no Twitch na sexta-feira que vem às 19h30, sexta-feira que vem, para ser mais exato, é dia... Que dia é, Lívia? Sexta-feira que vem? Sexta-feira que vem vai ser dia 24, então, de julho. Esperamos você aqui, ao vivo. Já baixa no teu celular, se não tem o aplicativo Twitch, para você mandar um comentário ali, trocar uma ideia e realmente a gente transformar isso em algo que seja cada vez mais bacana, né? Sobretudo para você. Deus abençoe e até sexta-feira às 19h30.